Olá, eu sou a Petúnia e como você já deve ter visto no título, hoje eu vou falar sobre Desalma. A série é denominada como um drama sobrenatural e ela tem como pano de fundo a cultura ucraniana. E quem assiste série europeia vai reparar muita coisa semelhante em relação aos diálogos e até mesmo a fotografia. Se você ainda não assiste séries europeias, fica de olho aqui porque eu vou dar várias dicas de séries relacionadas à temática mistério e suspense. Então, fica de olho. A história de Desalma se passa na cidade fictícia de Brígida. Lembrando que é uma cidade inspirada no município de Prudentópolis, que fica no Paraná. O município tem a maior comunidade ucraniana do Brasil. E a história da série gira em torno do assassinato da jovem Halina, que ocorreu em 1988 durante a festividade de Ivana Kupala. Desde então, a festividade foi cancelada e 30 anos depois, em 2018, os moradores da cidade, a comunidade, quer retomar a festividade e é aí que as coisas começam a ficar meio esquisitas. Em relação a como a cultura ucraniana foi inserida na série, eu achei que foi bem legal, porque eles inseriram de uma maneira bem natural em meio aos diálogos, usando expressões do idioma ucraniano. Então eles inseriram alguns cumprimentos, algumas expressões e pareceu bem natural para mim. Por mais que os ucranianos, em sua maioria, sejam cristãos ortodoxos, a série quis ir para um lado mais místico da coisa. Então eles trabalham muito o folclore. E o misticismo está totalmente representado pela personagem Aya, que é justamente a mãe de Halina, da menina que foi assassinada. E ela é a bruxa da cidade. E diferentemente do que as pessoas costumam pensar, a bruxa nessa série ela não é estereotipada. Ela é mais relacionada ao misticismo mesmo, que os europeus têm um pouco de visão em relação à bruxa. E é aquilo, ela é como se fosse uma curandeira da cidade e todo mundo consulta ela quando precisa. Mas em meio à sociedade, as pessoas fazem assim, um pouco caso dela, sabe? É aquela ideia de que, ai meu Deus, a bruxa. Só que é meio hipócrita porque todo mundo visita e quando precisa vai falar com ela e pede ajuda e pede para ela ler as cartas. Então tem sempre essa relação de negação, mas ao mesmo tempo quando precisa vai lá, sabe? A floresta também é um aspecto bem interessante na série, porque ela é vista como não só viva por existir os animais nela, mas ela também é considerada viva porque ela é como se fosse uma criatura, ela é onde abrigam os deuses, ela é onde abrigam as criaturas sobrenaturais que estão ao redor da cidade. Então é bem interessante porque ela tem uma representação e durante a série você pode perceber que sempre quando aparece a floresta dá assim uma ideia diferente, sabe? Você vê, e até mesmo como a Aya lida em relação à floresta, tem uma coisa mística ao redor dela e tem sempre uma ideia de que ela vai visitar a floresta, mas não só a floresta, os seres mágicos e sobrenaturais que habitam nela. E é bem interessante, é bem bonito também. Eu assisti a série com uma ideia de que era uma série de mistério e suspense, porque tem o assassinato da Halina. Mas, obviamente, tem gente que vai assistir a série pensando em ser uma série sobrenatural, de suspense, mas terror também envolvido. Então, assim, depende do seu ponto de vista. Eu gosto de pensar mais do lado do ponto de vista de mistério, temos que descobrir o que aconteceu e aquele suspensezinho pra dar, né, uma curiosidade. E é bem legal porque tem os cliffhangers, então assim, ela te deixa intrigada, ela te deixa interessada pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. E por ser uma série bem pequenininha, de apenas 10 episódios, você consegue maratonar ela tranquilamente em um dia, o que é bem bacana. Em relação às atuações, eu preciso falar sobre a Cássia Kiss, porque eu particularmente amei ela nesse personagem. Eu acho que super combinou com ela. A personagem também é uma personagem muito forte, porque não só é a bruxa da cidade, mas ela perdeu uma filha assassinada, ela também perdeu um marido. Então assim, ela meio que ficou sozinha, ela tá sempre ali tentando ajudar as pessoas, mas no fim ela não consegue muito se ajudar. Então tem um pouco dessa ideia envolvida. Outra atuação que eu acho que merece destaque é a do João Pedro Azevedo, que ele faz o Anatoly. E assim,
ele é um personagem que não tem muitas falas, ele não tem muito diálogo. Mas eu achei que ele foi muito bem em relação, assim, por fazer o personagem de um menino que não tá normal, assim, ele tá sendo perturbado por alguma coisa e você consegue perceber isso. Eu quero falar sobre ele mais pra frente um pouquinho, porque também tem relação com o roteiro. Então, é interessante do modo que o ator trabalha com esse menino. Você pode ver que ele tem muita maturidade em relação a isso, mas o roteiro peca em alguns sentidos. Outro personagem que podemos considerar como personagem, mesmo não sendo, é a fotografia. Fotografia belíssima, sério. Eu recomendo vocês assistirem essa série só pela fotografia. Foi muito bem elaborada, muito bem feita, teve toda uma produção por trás, então assim, vale a pena. Ela é muito importante para a série porque tem uma discrepância entre 1988 e 2018, você consegue perceber isso só na fotografia em relação às cores utilizadas. Quando é 1988, você percebe que as cores são mais vivas, mais fortes. Já em 2018 as cores são mais lavadas e tem uma aura assim meio obscura ao redor dela, sabe? Então você consegue perceber isso só pela fotografia e é bem legal. Além de que as paisagens, o vestuário também achei legal, mas as paisagens são de tirar o fôlego, assim, belíssimo. Outra característica que me chamou muita atenção foi a sonoplastia, que, para quem não sabe, é justamente aqueles barulhos, os sons que estão envolvidos na série. E eu achei que foi muito bem feito, achei bem interessante, deu aquele ar de suspense quando necessário. Eu achei que foi muito bem elaborado. E aí, curiosamente, descobri que foi o mesmo responsável pela sonoplastia da série Dark, que foi o Alexandre Vrolz. Perdão, eu não sei falar alemão, eu tento. Infelizmente, nem tudo são flores. Tem umas características que a série foi bem infeliz. E, retomando a ideia da Anatoly, tem muito clichê envolto do personagem dele, assim, sabe? Eles colocaram muitos clichês, muitos easter eggs, que chega um ponto que você fica assim, sério, precisava disso, assim? Tipo, tem umas partes necessárias, sabe? Não precisava ter forçado tanto a barra. Tem muitos momentos que você vê que foi uma forçação de barra gigantesca. Além disso, tem o roteiro que, em relação aos jovens, é complicado, porque a atuação dos jovens também foi um pouco estranha, assim, não foi tão natural. Mas eu acredito que também isso foi causado por causa do roteiro, porque o roteiro tinha umas conversas entre jovens, e eu falo tanto de 1988 quanto de 2018, tem umas conversas assim entre jovens que você fala, isso não é muito conversa entre jovens do Brasil. E aí eu acho que também ocorreu esse estranhamento por isso, porque não é comum no nosso país, na nossa cultura. Mas, como eu tinha falado lá no começo do vídeo, você encontra muito esse tipo de diálogo, assim, um pouco sem noção, que pra gente não faz muito sentido, e um pouco vazio também, em séries europeias. Isso é bem comum. Eu acredito também que foi uma característica que dificultou para os jovens, para os atores mais jovens, a trabalhar com o roteiro. Sendo que também teve umas cenas com a Cláudia Abreu que eu achei bem forçado, que ela deu uma exagerada, mas é aquilo. Eu acho que é o estranhamento mesmo de você ter que trabalhar com uma outra ideia que não é comum na nossa cultura, não é comum no nosso país. Então eu entendo que é normal. Em geral, meu parecer da série é que sim, você deve assistir Desalma. Não só porque é uma série que ela vende bem o que é a ideia que ela queria passar, que é de suspense e mistério, ela consegue vender isso bem. Em relação ao sobrenatural e a um pouquinho do terror, eu acho que ficou um pouco... Não foi algo que me deixou surpresa nem que me deu sustos, mas eu entendo que de repente é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com a série. Já tem uma segunda temporada confirmada. Eu vou assistir porque eu não gostei do final, mas eu vou assistir para saber o que eles vão fazer com aquilo. E aí vocês vão ter que ficar de olho aqui, porque vendo essa segunda temporada eu vou fazer vídeo pra cá e vou dar o meu parecer. Eu espero que você tenha gostado. Me conta se você já viu a série, se você tá com vontade de ver ou vai ver depois desse vídeo. E muito obrigada. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e fica de olho, que em breve teremos mais vídeos sobre séries.